Shalom a todos! Este é mais um dia que o Senhor nos tem feito, por isso alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Antes que os montes nascessem, ou que tu criasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor, o nosso Deus, que é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benevolência e benignidade. E se você tem se chamado pelo nome do Senhor, saiba que Ele é aquele que estende o seu cetro de misericórdia e equidade sobre a tua vida. Não tema, porque o Senhor é aquele que está junto com você nos momentos mais difíceis. Amém. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Meu amado, minha amada, meus queridos irmãos, estamos aqui gravando mais esse vídeo nessa semana, ao qual eu venho aqui com muito prazer e com muita alegria para gravar esse vídeo, para estar junto com vocês através deste que o Todo-Poderoso, o Eterno, me proporciona pela sua bondade e misericórdia. E estamos aqui na nossa série Sermão do Monte, aonde já avançamos, e quero dizer que estamos postando os nossos vídeos no Instagram, no Facebook, também temos os nossos vídeos no YouTube. Você pode achar pelo Instagram na bios, você pode achar os links no Facebook ou também seguindo o nosso canal no YouTube. Amém? Lá temos todos os nossos vídeos, você pode estar vendo e acessando os vídeos anteriores, se assim você se interessar ou quiser saber mais sobre esse e outros assuntos que temos postado. Amém? E na verdade eu também queria aproveitar para dizer a vocês que nós estamos chegando ao final dessa série, creio que em mais algumas semanas estaremos concluindo. Então já de antemão eu quero até lançar esse desafio e colocar isso para vocês, vocês que têm assistido os nossos vídeos, se você houver algum interesse de que a gente esteja abordando num futuro próximo algum tema da Bíblia, ou falando a respeito de algum versículo específico, algum tema específico, ou alguma passagem específica, tanto no Facebook como no Instagram, deixe lá nos comentários, você poderia futuramente estar comentando sobre tal assunto e dar-nos ideias, e nisso daí eu vou estar vendo as ideias e vou estar formulando algo para estarmos compartilhando aqui com vocês. Para mim seria de grande valia e seria com muito carinho que eu faria isso, para que aprendamos juntos. Amém? Mas, tendo dito isso, vamos aqui dar continuidade ao nosso texto, vamos continuar justamente da onde paramos na semana passada. Estamos em Mateus 7 e hoje vamos estar lendo Mateus 7, 13 e o 14 apenas. Amém? Se você puder, abra sua Bíblia comigo e acompanhe comigo aqui o texto bíblico. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém? Glória a Deus. E essa palavra, ela vem de encontro com as nossas vidas exatamente nos dias que nós temos vivido na atualidade. Porque aqui o Senhor Jesus, ele enfatiza isso. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. E por que essa palavra ela vem de encontro com as nossas vidas nos dias atuais? Porque infelizmente vivemos dias em que as pessoas têm pregado um falso evangelho. Um evangelho de facilidade, um evangelho onde tudo está centrado na pessoa. Um evangelho antropocêntrico, que está centrado na pessoa. Simplesmente na pessoa. E isso daí, por que contrasta com a palavra de Deus? Porque hoje a pessoa vive um certo hedonismo. Existe a cultura hedonista no nosso meio. E você me diz assim: José, o que é isso, cultura hedonista? A cultura hedonista é a cultura da busca do prazer próprio, a busca da felicidade própria. Mesmo que tudo esteja caótico à nossa volta, se estamos bem, se estamos vivendo com prazer e estamos desfrutando de felicidade, está tudo certo. Mas se de alguma forma nós somos pressionados a viver de maneira diferente, aí aquilo não serve mais.
porque as pessoas têm vivido uma vida cada vez mais centrada em si mesmo. E a proposta do Evangelho de Jesus Cristo é exatamente nós sairmos do estado nosso de egoísmo e egocentrismo para termos um coração altruísta, um coração doador. Então isso vem de contraste. E aqui Jesus ele está falando que o Evangelho ele não é uma porta larga, uma porta de facilidades, uma porta onde as pessoas podem entrar e sair e viver da maneira que querem. Não, mas é a porta estreita. E Jesus disse que a porta é estreita, a porta para o reino dos céus ela é estreita. E são poucos os que conseguem passar por ela. Por quê? Porque para viver o reino de Deus na nossa vida, nós precisamos de uma simples palavra em nossa vida: renúncia. E renúncia é exatamente o oposto do hedonismo. Porque se você vive uma vida de renúncia, você está abrindo mão dos seus prazeres pessoais e da sua própria felicidade. Hoje nós vivemos uma sociedade que diz o importante é ser feliz. As pessoas vivem diversas formas sociais na sua vida, diversos tipos de relacionamentos e tipos coisas a mais, mas o âmago do que as pessoas procuram é a felicidade própria. E Jesus aqui ele veio trazendo esse contraste, que o Evangelho é uma porta estreita, que é um lugar de angústia, que é um lugar de renúncia, um lugar de altruísmo, aonde você vai pensar muito mais no bem do seu próximo do que no seu bem próprio. Amém? Então Jesus ele vem aqui trazendo isso para nós, que é o caminho e a porta é estreita. Precisamos entender isso, que o Evangelho ele é um caminho de cruz. O Evangelho é um caminho de renúncia. Como Jesus renunciou e se entregou ao caminho de cruz para trazer a salvação a todos aqueles que creem, também os seus discípulos têm que caminhar como seu mestre. Um caminho de renúncia, um caminho de cruz, um caminho onde nós vamos passar pela porta estreita, pelo caminho estreito. O caminho estreito muitas vezes ele é pedregoso, ele tem espinhos, ele tem dificuldades, mas o final dele é a vida eterna. Eu digo para você neste dia, o que você tem esperado para a sua vida? Você quer viver uma vida de hedonismo, cheia de facilidades e prazeres, ou você quer viver um caminho de cruz? Porque lá no final é que nós vamos encontrar aquilo que nós realmente precisamos. E o que nós precisamos é a salvação. O Evangelho é um caminho de renúncia, mas que nos leva à salvação, nos leva a plantar para a eternidade. E eu te pergunto neste dia, o que você tem plantado na sua vida? Nesse curto espaço de tempo, você tem plantado para a eternidade ou você tem plantado para viver as facilidades, os prazeres dessa vida, o caminho largo e no final de tudo, você não alcançar a vida eterna em Cristo Jesus? Estou trazendo essa mensagem aqui porque eu entendo que eu estou falando com pessoas que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra do poder de Deus e há de julgar vivos e mortos. O nosso Mestre, o nosso Senhor é aquele que morreu por mim e pela sua vida para que tivéssemos vida eterna. E o que é as coisas dessa vida diante da grandiosidade da redenção do Evangelho? Por que eu estou dizendo a vocês essas palavras? E pode até parecer palavras um pouco duras, porque esta é a verdade do Evangelho. O Evangelho consiste em nós plantarmos para uma vida espiritual. Mas nós estamos em volta de uma sociedade tão deturpada dos seus conceitos morais e sociais, que as pessoas não conseguem mais entender o que é uma vida de renúncia. Quantas e quantas vezes eu me deparo com pessoas que quando eu falo qualquer coisa do Evangelho, eu trato do assunto de igreja, a primeira coisa que ela pensa é: qual será o meu conforto com relação a tudo isso? Qual será a minha alegria e a minha satisfação com relação a tudo isso? E o Evangelho não é sobre a sua satisfação e nem sobre o seu conforto, mas o Evangelho é sobre a sua entrega para Deus. E talvez você me diga assim: mas como assim? O que eu tenho para entregar para Deus? Nada. Por isso é graça. Mas nós vamos mostrar verdadeiramente quem nós somos e o que nós cremos. Mesmo quando nós somos incapazes, nós entregarmos tudo de nós para Deus, sabendo que mesmo assim somos dependentes da sua graça. E por quê?
porque Deus, Ele deu tudo de si para nós. E pode ter a certeza que Deus não espera de mim e de você menos do que tudo. Amém? Talvez, dificilmente você vai ouvir uma palavra como essa nos púlpitos das igrejas atuais. Mas eu posso dizer uma coisa: as igrejas podem estar mudando, os púlpitos e suas pregações podem estar mudando. Pastores talvez usem técnicas de oratórias que vão trazer motivação às massas. Mas eu tenho uma verdade para te dizer: Deus não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a sua palavra é a mesma, é eterna. As suas verdades são eternas. E como eu disse, estamos plantando para a eternidade. O que dará o homem pela sua vida? O homem pode ganhar o mundo inteiro, mas o que adianta se ele perder a sua alma? E eu sei que eu posso estar sendo incisivo nesse momento, mas eu estou te falando a verdade que pode custar a sua vida. Precisamos tomar uma decisão, se vamos andar pelo caminho estreito ou pelo caminho largo. Que o Espírito Santo fale mais ao seu coração, que essa seja uma palavra para ruminarmos em nossa mente e em nosso coração, e meditarmos e pensarmos qual é o fundamento da minha fé. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida. É com muito amor que eu trago essa palavra, porque vocês que têm assistido os nossos vídeos, eu me sinto responsável em trazer uma palavra que ela seja algo para o seu crescimento espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Amém? Que Deus abençoe você. Shalom, shalom.